Olá, Paulo de Carvalho, do canal do Armazém de Quinquilharias e Utopias, recebendo hoje, dia. 15 de junho de 2019. Minha memória não é muito boa. Então, 15 de junho de 2019, recebendo César Manzolillo, que vai bater um papo aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para ele. Vai, César. Estou vindo aqui bater um papo com o Paulo, com a Andréia, que gentilmente me convidaram, para que a gente possa falar um pouquinho sobre literatura, sobre arte, sobre cultura, que são assuntos que me mobilizam, que me agradam, né? Eu tenho formação em letras, português e literaturas, e há algum tempo comecei a escrever e a publicar, né? Eu escrevo basicamente contos, narrativas ficcionais curtas. E além de escrever, eu acabei me envolvendo também na promoção de eventos literários. A partir do ano passado, comecei a ministrar algumas oficinas literárias. Também sou uma pessoa que já fez, como aluno, muitas oficinas literárias. Eu gosto muito da troca que se estabelece, né, entre os participantes da oficina, a pessoa que ministra a oficina. Então, todos ali, né, em princípio, são interessados em literatura. A gente lê, a gente escreve, né? A gente sempre conhece um autor novo, um texto novo de um autor já conhecido. E, enfim, é sempre muito enriquecedor para mim a questão das oficinas. E eu lancei, então, em 2017, meu primeiro livro solo, e até o momento único, né? Eu já tenho um outro livro pronto, posso falar mais tarde um pouquinho sobre esse outro livro que eu já tenho pronto. Mas em 2017 eu lancei este livro aqui, A Angústia e Outros Presságios Funestos. São 60 contos curtos, né? Todos têm o mesmo tamanho. São 20 linhas do Word. Né? E depois de diagramado, nós temos aqui uma página e um pouquinho, né, do outro lado. Enfim, são contos curtos, todos têm o mesmo tamanho e todos têm como título nomes próprios de pessoas, né? Homens e mulheres. Então, por exemplo, aqui eu abri no primeiro Álvaro, Bernardo, Bruno, Carolina, Cláudia, Daisy. Né? São 60 contos curtos, Você com o não quer mesmo ler um, tamanho. não? Posso ler sim. Mas eu vou falar primeiro como é que surgiu a proposta, Ok. né? Como é que surgiu a ideia, na verdade. Essa ideia surgiu de um concurso literário proposto por uma instituição lá do Rio Grande do Norte, se não me engano, que pedia que os concorrentes desse concurso enviassem 2 contos de 20 linhas do Word. Era apenas essa a proposta. E eu participei do concurso, né, resolvi participar do concurso e gostei, né, de escrever nesse formato, né, um formato fixo, digamos, né, exercitar a concisão também, enfim, foi um exercício bom, eu gostei. E aí depois eu resolvi fazer outros contos, além desses 2 que foram enviados para o concurso. Eles selecionaram lá 5 contos, meus contos não ficaram entre esses 5, mas de qualquer maneira eu, de algum modo, fiquei satisfeito com o resultado. E pensei, poxa, isso aqui eu acho que dá um livro, né? Eu já tenho esses 2 contos que eu mandei para o concurso. Eu tive, como a gente nunca sabe como é a cabeça de quem está julgando, né, o concurso, eu pensei assim, eu vou mandar um mais tradicionalzinho, né? Uma narrativa mais com início, meio e fim, uma narrativa mais tradicional, e outro, no outro conto eu vou viajar mais. Eu pensei fazer uma coisa mais experimental, né? E, enfim, fiz os 2 contos, mandei para o concurso. E aí falei, vou fazer mais alguns, né? Inicialmente eu pensei em fazer 40 contos no total. Me empolguei mais um pouquinho e fechei com 60. O livro tem 60 contos. E enquanto eu fazia o livro, algumas pessoas, comentando com algumas pessoas, eu ouvi coisas como: ah, mas você está se aprisionando, literatura não é isso, é algo
tem que ser livre, né? Só que eu não me senti aprisionado em nenhum momento. Ao contrário, foi muito prazeroso, né, fazer esse exercício de produzir textos todos com o mesmo tamanho. E então Paulo, né, já pediu que eu lesse algum. Eu acho assim que sempre ler contos, às vezes pode ser um pouco cansativo, né? Enfim, ler poesia é mais fácil, mas como não é um conto tão curto, tão longo, aliás, eu acho que eu posso ler aqui. Espero que não aborreça ninguém. Então, aqui é um conto chamado Clara. Aos 12 anos, Clara produziu o primeiro poema. A garota nunca se comportou como as outras de sua idade. Desde muito cedo, admirava as flores do jardim e os pequenos insetos que lá viviam. Contemplava os pássaros do bosque, conversava com eles. Banhava-se de sol e de lua e regalava-se com o brilho das estrelas. Colecionava conchas e passava horas observando os movimentos delicados dos peixes no aquário. E os textos iam se avolumando numa pasta de cartolina marrom escondida embaixo do colchão. Deixa eu ver o que você guarda aí, menina, pedia a mãe. Em vão. Por que esse mistério todo? Perguntava o pai. Clara se esquivava. Ela se interessava mesmo, era por criar. Ansiava por despejar emoções no papel, preenchendo o branco do nada, representado pela folha desprovida até de linhas e margens. Não fazia questão que lhe conhecessem a obra. Trazer a público seus escritos era como despir-se diante de estranhos. Tinha 15 anos quando resolveu se arriscar na prosa. Enredo e personagens a perseguiam havia muito tempo. Era chegada a hora de mostrar ao mundo sua arte. Lembrou-se então de um tio-avô, jornalista aposentado, autor de artigos, crônicos e contos, publicados por aí, textos bem recebidos pelos leitores. E o mais importante, valorizados pela crítica. Me diz o que você acha, tio Hélio. Seja sincero, eu não quero que você fale coisas só para me agradar, que fique me iludindo. Ao final da leitura, uma sensação de desconforto era visível no rosto do homem. Hélio refletiu por alguns instantes. O tio finalmente falou. Isso não está bom. Você precisa lapidar mais o seu conto. Não deve usar tantos adjetivos nem metáforas tão desgastadas. Por que tantos advérbios? As imagens são pouco impactantes e os personagens rasos. Seu texto não emociona. É asséptico, frio mesmo, eu diria. Depois desse dia, Clara nunca mais escreveu uma linha sequer. Então, esse aqui foi um conto, né, que se chama Clara, um conto do livro. Os outros contos todos retratam também algum personagem. E aí temos o título do conto, é o nome desse personagem. E tenho participado também de antologias, né? Como eu falei, aquele é meu único livro individual, mas eu tenho participação em algumas antologias, que são livros, né, coletivos, com vários autores. Essa aqui foi lançada em dezembro do ano passado, se chama Antologia Beleza, organizada pelo Cairo Trindade, um poeta e professor. Ele tem uma editora também, ministra cursos, né? Ele oferece cursos, oficinas literárias também, e ele periodicamente lança algumas antologias. E essa aqui, a Antologia Beleza, tem contos, crônicas e poemas, né? E eu tenho um conto aqui também chamado Queda Livre, um conto que ocupa 3 páginas dessa antologia Beleza, do Cairo Trindade. E ele já está preparando uma outra antologia que vai se chamar Bacana. Eu também vou participar dessa antologia. E com um conto também, né? Deve ser lançado ainda até o final desse ano. Lançar um livro é muito trabalhoso, né? Principalmente quando envolve assim, vários autores, porque é um vai e vem assim, sem fim, né?
E um conselho que eu dou para o autor é assim: tenha paciência, né? Revise bem o seu livro, porque mesmo que haja um revisor, o autor tem uma responsabilidade grande, né? Porque às vezes alguma coisa passa, ou às vezes até o revisor interfere indevidamente. Eu também sou revisor textual, então assim, eu de certo modo também estou desse outro lado, né? Mas o autor tem que estar sempre à frente. É cansativo, é chato, é desagradável, mas o autor não pode abandonar o trabalho, né? Porque depois está lá publicado, está registrado, fica para sempre. E a gente também revisa tanto e acaba sempre passando algum erro, ou a gente tem vontade, às vezes, de mudar algum texto, isso também é comum. E aí essa antologia, ou uma outra antologia também editada por uma editora lá de Maringá, no Paraná, chamada Resistências, antologia de contos e poemas. E temos algumas crônicas também aqui. Por que esse nome, Resistências, né? É uma antologia que aborda de alguma maneira as minorias, né? Os contos têm essa temática, né? Como a gente lê aqui na quarta capa do livro, um trechinho: a presente coletânea se insere numa abordagem que permeia grupos sociais que, em contextos mais amplos, carecem de representatividade. São 5 eixos configurados na realidade: mulheres, negros, índios, refugiados e população LGBT. Então, de alguma maneira, os textos da antologia Resistências contemplam, né, esses temas aqui, que ainda são grupos, né, de certo modo, vulneráveis, né, marginalizados, de alguma maneira: mulheres, negros, índios, refugiados e população LGBT. Eu tenho um conto também que se chama Na Chuva, e aí, no meu caso aqui, é uma temática de mulheres, e fala assim da questão de abuso sexual, né? Abuso sexual de meninas. E aqui o conto se chama Na Chuva, que é um conto também relativamente curto. E é uma antologia que... De quem é a capa? Vamos ver se existe aqui alguma informação. Capa e diagramação: Renato Klisman. Eu gostei da capa, ficou muito boa. É lá né, da AR Publisher, que é uma editora de Maringá. Ângela Ramalho, AR Publisher. Ângela Ramalho, além de editora, também é uma escritora, também tem texto aqui no livro. E acho que é um tema oportuno, né? Na atualidade. Muito, muito bom. Muito oportuno, né? A capa, André, deixa eu te explicar. É a mão fechada, né? Tá pegando assim um pouco do cotovelo para cima. Então tem uma mão fechada, com o punho cerrado mesmo, só que essa mão fechada está segurando um fecho de arame farpado. Como se fosse uma cerca, né? Então ele pega, segura aquilo, aperta o arame farpado e fica escorrendo sangue na mão e vindo pelo braço. E uma capa. Isso aqui é tom de cinza, eu estou sem óculos, não enxergo legal, é tom de cinza. Um preto assim, não tão forte, né? Não é colorida, né? Não. Tem nenhuma cor, Eu né? acho que Só no título. no título. Só no título. Então, André, isso é um fundo escuro, né? Com essa mão, a mão está bem nítida, segurando com força, na resistência mesmo, né? Segurando uma cerca de arame farpado que, por mais que esteja machucando a mão, mas resiste. Resiste na força. Daí esse sentido amplo de resistência, né? A resistência mesmo. E foi lançado quando? Então, esse ano, deve ter uns 2 meses, assim, que... São autores de vários lugares do Brasil, né? Uhum. São autores de diversos lugares, como o outro também, né? O Beleza, mas eu acho que o Beleza até predomina gente do Rio, mas... A capa do Beleza é uma estante? É uma estante, né? Meio estilizada, né? Também está muito boa, né? Muito boa também, né? E o Cairo fez pela própria editora dele, que se chama Personal. Ele lança também autores diversos, né? Tem bastante autores. Né? São esses aí.
muitos autores. Eu acho que uns 40, um pouco mais, um pouco menos. Também muito boa, cara. E é isso. Então, paralelamente a esse trabalho de escrita, né, como eu falei já, eu acho que todo mundo que está envolvido com literatura, escrevendo, por exemplo, né, deve ser um agente promotor também da literatura, da leitura, deve ajudar, né, deve fazer, como eu costumo falar, colocar o seu tijolinho lá na parede, né, dentro das suas possibilidades, ajudar a construir essa parede, esse muro. Então, quando possível, né, eu gosto de fazer eventos literários, conversas com escritores, bate-papo com autores, né, uma oportunidade para que os autores possam falar da sua carreira, da sua obra, da sua literatura, e oficinas literárias também. É um momento também de incentivo à leitura, né? Eu acho que a oficina literária funciona muito, não só para quem quer ser escritor. Acho que até o público, em princípio, maior das oficinas literárias são escritores ou candidatos a escritores. Mas mesmo um leitor também está bem acolhido ali na oficina literária, porque a gente lê também. A gente lê, a gente comenta, né? A gente troca ideias, troca informações. E ninguém é obrigado a nada também. Outra coisa interessante, né, das oficinas é que é tudo livre. Né? Se a pessoa de repente não quis fazer uma determinada tarefa, não conseguiu, enfim, não saiu nada, como se diz, né? Não há nenhum problema, né? E assim, a ideia da oficina, eu acho que é que o texto, que existem duas possibilidades, ou pelo menos no meu caso, ou a gente faz a tarefa em casa, ou durante a própria aula, né, na oficina. E aí, quando é durante a aula, a gente tem o quê? 20 minutos, mais ou menos, para produzir um texto. É óbvio que nesse período tão curto, ninguém vai produzir um texto pronto, acabado. Mas a gente fica com aquele texto. Em casa, a gente volta ao texto, a gente revê o texto e vai, né? Esse é o trabalho do escritor, na verdade. E vai burilando, vai acrescentando, cortando. Né? Vamos ouvir sugestões de quem está ministrando a oficina e dos colegas, que podem ou não ser aproveitadas, né? E aí a gente vai em casa, né? Volta ao texto e vai trabalhando, né? Então eu acho uma oportunidade boa também, assim, do exercício da escrita e, como eu falei, também apenas da leitura, para quem prefere, né? Apenas gosta mais de ler, é um leitor, né, de verdade, enfim, que gosta da troca. E eu queria aproveitar então para falar, né, já que estamos falando de oficinas, que eu vou ministrar uma oficina literária gratuita de 4 encontros, vamos ter 4 encontros, e essa oficina de escrita criativa, tem esse nome, vai acontecer na Biblioteca Parque de Niterói, a primeira aula, dia 2 de julho. A primeira aula vai ser dia 2 de julho, serão 4 terças-feiras durante o mês de julho, 2, 9, 16 e 23. As inscrições estão abertas, não são muitas vagas, né, justamente porque não podemos ter 40 alunos numa sala, né, porque os alunos precisam ler os textos precisam ser comentados, né, então o ideal mesmo é que tenhamos em torno de 10 alunos, acho que é um número razoável, né, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito. Então, assim, quem tiver interesse, né, de participar dessa experiência aí de troca, né, lá na Biblioteca Parque de Niterói, entra lá na página da biblioteca, no Facebook, dá para fazer a inscrição online mesmo. Tem um formuláriozinho lá do Google, faz a inscrição sem burocracia nenhuma. E é 4h30 da tarde, de 4h30 às 6h30. Tá? Na Biblioteca Parque de Niterói. Biblioteca Parque de Niterói é aquela que fica ali na Praça da República, em frente à Câmara de Vereadores de Seu Lindo Peçanha. Sim, isso mesmo.
E os horários do curso? 4h30, às 6h30. Às 6h30. Isso. 4 terças-feiras de julho. E já essas oficinas, né, são mais práticas, digamos, né, mas eu já dei oficinas também mais teóricas, como, por exemplo, leitura comentadas de contos de autores nacionais de várias épocas. Eu gosto muito também desse tipo de trabalho, né, porque eu sou um leitor de contos. Eu sou um leitor, sou um autor, né, de contos. O formato me agrada muito, não sei se é porque eu sou muito ansioso, né? E aí um romance, você fica agarrado ali um tempão, no conto você já resolve, né? Você tem aquele texto curto, você já se transporta para um novo universo, já conhece gente nova, uma situação nova, em meia hora, sei lá, 20 minutos, um pouco mais, dependendo, contos mais longos, menos longos, mas aí você já resolve o seu caso, né? Então eu gosto muito de contos, particularmente, como leitor e como autor. E poemas? Poemas, eu acho que é importante também ler poemas, né? Qualquer autor de qualquer gênero, eu acho que deve ler poemas. Mas eu particularmente não acho que eu tenha assim muito talento mesmo, vou colocar assim, né? Ou vocação para escrever poemas. Apesar de que hoje em dia a gente tem tudo muito misturado, né? Então, às vezes as fronteiras não são tão nítidas, o que é um poema, o que é um texto em prosa. Às vezes o mesmo texto, se você tira o formato de parágrafos e coloca em formato de versos, o mesmo texto, sem mudar nada, você já pode dizer que tem um poema, exato. Né? Então isso é comum mesmo. Né? Hoje em dia, isso é uma coisa também recorrente nas oficinas. Os alunos às vezes querem assim uma teoria literária. O que é um poema? O que é um conto e crônica? Isso de conto e crônica, então, não falta. Sempre as pessoas querem saber o que é conto, o que é crônica. E parece que é assim, uma angústia, né? Eu quero saber o que é conto, o que é crônica. Na verdade, assim, existem textos que são contos. Ninguém vai dizer que não é um conto, porque a gente tem personagens, né? Tem todos aqueles elementos da narrativa. Personagem, enredo, espaço, narrador, tempo. É ficcional, o autor criou tudo aquilo, todo aquele universo. E aí você tem um conto. E a crônica, basicamente, você tem o autor, que é o mesmo do narrador. Normalmente o autor da crônica pega um fato que quase sempre, ou frequentemente, é bem banal até, e vai falando sobre aquilo, né? Então, mas assim, às vezes fica difícil, né? A fronteira não fica tão nítida. Em alguns casos é bem nítido. Isso aqui é uma crônica, ninguém vai discordar. Em outros casos, isso é um conto. Mas, às vezes, não. Mas eu procuro não privilegiar esse tipo de discussão, que eu acho que isso não leva a nada, na verdade. Né? O Mário de Andrade, que já morreu há mais de 70 anos, já dizia: conto é tudo aquilo que o seu autor chama de conto. Então eu acho que isso vale para tudo, né? Poema é tudo aquilo que o autor chama de poema, crônica é tudo aquilo que o autor chama de crônica. Acho que é até interessante um pouco de teoria literária. Claro que é interessante saber o que é um conto mais típico, né? A diferença de conto e romance, isso é interessante. Mas não levar isso às últimas consequências e ficar preocupado com isso. Ah, mas isso é um conto, será que eu escrevi? Isso é um conto mesmo? Eu não sei se isso é conto ou se não é. Enfim, eu acho que é uma coisa meio estéril, né? Uma coisa meio inútil. E né, não vai dar vazão aí à sua criatividade e, enfim, sem uma preocupação exagerada com formatos, né? Que hoje em dia, principalmente, né, não cabe mais, né, essa preocupação aí com formatos. É até importante que não caiba, porque eu conheço pessoas que se prendem ao formato para poder escrever. Então você imagina o seguinte: eu vou ficar aqui, não, eu vou escrever uma crônica, pronto, eu já me prejudiquei, porque eu poderia ficar na liberdade e escrever depois de pronto, eu vou ver se é um conto, se é uma crônica, se é uma poesia, claro, uma prosa poética. Não, porque tem muita gente que parte. Eu discuto muito com o João Aires, que é o autor que publica comigo, né? Ele escreve romances.
eu entendo que são novelas. Entendi. Mas ele não gosta de chamar de novelas. Eu falei, bom, novelas ou contos, o importante é que o conteúdo é excelente. Nesse caso específico de novela e romance, existe, eu acho que também um pouco de um aspecto mercadológico aí, né? As editoras, por exemplo, novela. Novela é um gênero que está meio assim no limbo, né? Que seria, teoricamente, seria o quê? Seria uma narrativa de ficção intermediária entre o conto e o romance, né? Então, mas assim, comercialmente falando, é difícil assim, por exemplo, que o autor lance um livro com uma novela, né? O que acontece, às vezes, é que há uma novela e uns 5 contos juntos num livro. Isso a gente vê com uma certa frequência, porque aí forma um livro, uma coisa, né, maior. Mas assim, então, às vezes, aquele texto poderia até ser uma novela, mas comercialmente, você falar em novela, né, pode não ser muito bom. Então aí se fala em romance, que já é considerado até o gênero nobre, né? Inclusive assim, por parte de editoras. Dizem as editoras que até por parte dos leitores, mas eu acho que existe público para tudo, né? Existem pessoas que, de fato, eu já ouvi depoimentos, pessoas assim, eu não leio contos, eu só leio romance, eu não gosto de contos, né? E eu acho que aqui também vale a pena fazer um parênteses, né? A gente está falando de romance e tal. Claro que não é a narrativa de uma história de amor, que a gente pensa isso. Mas romance é uma narrativa de ficção longa, né? Que tem muitos personagens. Enfim, normalmente é um período de tempo dilatado, tramas, subtramas, né? Não é como o conto que é uma cena, né? Muitas vezes o conto é uma cena, né? Então o romance, que pode ser sim um romance romântico, mas pode ser um romance de aventuras, um romance de ficção, de mistério, de suspense, histórico, né? Então dizem, né, as editoras que o romance é o gênero nobre. Até como, por exemplo, na questão de prêmios literários. Já ouvi reclamações de autores que, quando às vezes os promotores do prêmio não diferenciam romance e conto, é a mesma categoria. E aí não ganha nunca alguém de contos, quando está junto, né? Se fala isso, quer dizer... Mas eu acho que hoje em dia tudo está mudando, eu acho que o conto também está ganhando espaço, talvez em função dessa coisa tão rápida, né? E hoje em dia a gente não tem tempo para ler um livro longo, mais longo, e gosta de ler contos. E paralelamente aos contos, a gente tem os microcontos. Contos bem curtinhos, contos muito curtos, às vezes de uma linha. Também é algo que está ganhando espaço atualmente, né? E aí a gente... Seria isso? Não consigo imaginar. Não consegue, né? Então, o Marcelino Freire, um escritor de contos maiores, né? E não sei se tem romance também, mas conto com certeza. Marcelino Freire organizou um livro chamado Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Ele convidou autores para fazerem contos de 50 letras. E aí você tem, às vezes, né, uma história curtinha, bem curtinha, muito breve, mas que é um conto, né? Ou um mini conto. São palavras assim que se usam, né? Mini conto, microconto e nanoconto. E nesse livro do Marcelino Freire, eu vou citar um que é da Lígia Fagundes Telles. Ele convidou autores consagrados, né? Vários autores. Se chama Confissão, o da Lígia Fagundes Telles. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada.